Salve, salve, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Luiz Henrique é novo jogador da Inter de Milão. Tudo fechado. E ó, rapaziada, Beppe Marotta só paga o justo. Não se esqueçam disso. Beppe Marotta apenas paga o justo. E rapaziada, Osimhen ou Gyökeres na Juventus? Rapaziada, a Juventus deve contratar o 9. Até o nome do Gyökeres surgiu. Eu quero falar um negócio da Juventus, belezinha? Inter de Milão, Juventus, deixa o like, se inscreve no canal, deixa o like, se inscreve no canal, belezinha? Vamos lá, rapaziada, Luiz Henrique, tudo fechado, acordo verbal, presidente Marotta e o Longoria fecharam um acordo hoje, 25 milhões de euros, pacote, belezinha? Apenas esperando resolver os termos de pagamento. Parcelamento, e pipipi, a primeira, quanto é, e quantas vezes, enfim. O Luiz Henrique vai assinar um acordo de 5 anos, pronto para o Super Mundial, ou seja, então a Inter, o Marcelo já libera também para o Super Mundial. Vamos lá, rapaziada, Luiz Henrique, primeiramente, novamente, é muito bom frisar isso, Beppe Marotta apenas paga o justo. Vocês lembram do papo do começo? Não, 30, 35 milhões de euros, eu, vixe, não, muito caro. Eu sempre falei, 25 cravado, 25 com bônus, é o preço justo. E esse é o Marotta, rapaziada. Não tem pressa, é na maciota. O Marotta é um baita negociador. Luiz Henrique, rapaziada, primariamente, ele vem para disputar com Dumfries na ala pela direita. Ah, ABC, mas tem o Darmian. Brother, o Darmian é um cara muito mais defensivo. E também o Darmian já não é mais garoto. E o Luiz Henrique faz parte desse novo plano da Inter. A Inter quer rejuvenescer o elenco, quer abaixar um pouco a média de idade, mas trazendo jogadores jovens que já têm uma experiência. Apesar da pouca idade, Luiz Henrique já rodou, veio pro Brasil, voltou pra França. Então é um jovem com potencial que vem de uma boa temporada, de uma temporada que produziu, que jogou bem, pra entrar na Inter de Milão. Belezinha? Primariamente, ele vem para ser esse ala pela direita, para dar mais um boost, para ter uma peça ali para disputar com o Dumfries. E, cara, diante do nível que ele mostrou em alguns momentos na Ligue 1, ele tem condição de disputar, cara. Ele tem condição de realmente incomodar e é isso que a Inter quer. Novamente, colocando sangue novo do elenco, colocando juventude, mais jogadores relativamente prontos. O Luiz Henrique é um jogador... Pronto, o Petaço City, muito potencial, mas é um jogador que tem características e a forma de jogar que já podem ser um up para a Inter. Um up não, up é exagerado, mas que já pode competir com a Inter. Então, a Inter quer isso, vamos rejuvenescer o elenco, mas vamos tentar trazer uma rapaziada jovem que dê para competir, que dê para jogar, que mantenha o nível do elenco do time, que traga um sangue novo e que reduza. O Luiz Henrique é um cara também versátil. No último jogo contra o Como, ele já colocou o Zalewski um pouco mais avançado, como se fosse um 3-4-3, né? Falta de confiança nos atacantes. E o Simone Inzaghi já veio um pouco pro 3-4-3. Se a Inter quiser uma vez colocar talvez um pouco mais de poder de fogo, tirar um pouco daquela trinca do meio campo e colocar mais poder de fogo, você pode colocar Dumfries como ala pela direita, um 3-4-3 e o Luiz Henrique sendo um segundo atacante ali pela esquerda, junto de um 9, junto de, sei lá, de outro atacante que mais pela direita, belezinha? O Luiz Henrique também pode quebrar um galho como ala pela esquerda, ali como puxando e cruzando pros dois 9s, né? Então, é um jogador versátil, é um jogador que chega, que dá um punch, que aumenta um pouco mais o poder de fogo da Inter de Milão. É isso que a Inter, o que eu tô falando pra vocês é isso que a Inter espera dele. Prover competição ao Dumfries, versatilidade pelo campo e quando ele jogar, prover o quê? Ofensividade, poder de fogo, ataque, um jogador ofensivo. É isso que a Inter espera do Luiz Henrique, belezinha? Eu acho uma contratação inteligente, de um jogador que jogou muito bem como ala, surpreendeu muito como ala. Pela ponta esquerda ele fez alguns jogos bons, mas ele não é um cara muito de nível na ponta esquerda. Até eu falava de Bayer, eu falei, cara, Bayer, Luiz Henrique, só pra banco e não sei se tem nível Bayer. Tanto que agora você vê o Bayer buscando o quê? Mitomas, Leão, Gakpos, jogadores nível Bayer. E o Luiz Henrique, eu sempre achei essa especulação muito estranha.
Enfim, pra Inter, ala pela direita, ala pela esquerda, um segundo atacante ali pela esquerda, eu acho que é o encaixe melhor para o Luiz Henrique, jogador que dá um up pra esse elenco da Inter. Novamente, a Inter tem aquele núcleo duro. Vamos ver a situação na renovação do Mkhitaryan. Muita coisa na Inter vai ser mais transparente depois da final da Champions League, mas o Luiz Henrique é uma boa contratação, um cara que dá versatilidade e opções para o elenco, belezinha? Meus amigos, o sonho da Juventus para o ataque continua sendo Victor Osimhen, mas lidar com o Napoli não vai ser fácil. A decisão final vai ser feita depois de resolver a situação do treinador. Aí, por que será? Por que será, meus amigos? A Juventus ainda espera por Antônio Conte, né, rapaziada? Osimhen, aí saiu agora pela Gazeta. Rapaziada, ó, tem um cara aí que comentou, fala mais da Juventus, e Juventus perguntou pro X, perguntou pro Y, perguntou pro fulano, perguntou pro Pluto, pro Platão, pro Isaac Newton, pro Leonardo da Vinci, perguntou sei lá, pelo Elon Musk, que quer contratar o Joe Rogan pra fazer podcast pra Inter, brother. Todo dia sai 300 nomes pra Juventus. Todo dia. A novidade hoje, Kristovic. Obviamente o Kristovic é o cara mais pra ser reserva ali e tal, prover competição, né? Porque o Milik foi contratado pra fazer parte do departamento médico, né? Enfermeiro. Então, é muito mais pra prover competição e ter uma opção de banco ali. Se eu for fazer isso, cara, eu vou criar o canal BC Juventus. Todo dia é um nome diferente da Juventus. Todo dia. Então, concreto, quando é o Fabrício Romano, o Mati Moreto, já são nomes que você sabe que pelo menos tem algum lastro, né? Não a Gazeta, Coesporte, Tuto Mercado Web. Pô, é 300 fontes, cara. Falando 300 nomes. Não vou ter paz, assim. Então, o sonho da Juventus com certeza é o Osimhen, jogador que o Giuntoli conhece, que foi campeão com o Giuntoli, que trouxe resultado para o Giuntoli. O Gyökeres, gente, o Gyökeres é possível. Barato, 65 milhões de euros. O salário não é um problema para a Juventus. Como o salário do Osimhen não é um problema para a Juventus. É só a Juventus arrumar um comprador pro Vlahovic. A Juventus arrumando um comprador pro Vlahovic, o que paga pro Vlahovic hoje, paga pro Osimhen. Pronto. Pronto. Eu até acho que na Europa hoje, talvez na Europa, o único clube que realmente, se cair no colo, paga o salário do Osimhen sem pestanejar é a Juventus. Fato. Fato. ABC, Gyökeres daria certo na Juventus? Porra, irmão. Eu tô falando do Gyökeres como garantia pra brigar lá no topo da Premier League, não vai dar certo na Juventus? Claro que dá certo. Agora, eu fico muito preocupado com o padrão ofensivo da Juventus. Eu acho o padrão ofensivo do Napoli podre. 3 jogadas, cruzamento do McLeish, bola pro Lukaku fazer pivô e jogada individual. Mas pelo menos tem 3 jogadas. A Juventus não tem 2 jogadas. A Juventus literalmente é individualidade. Wilds, vai pra cima. Francisco Conceição, vai pra cima. A Juventus não tem nada ofensivamente. Me preocupa muito a Juventus entrar mais um ano com o Tudor. Muito. Qual é o padrão? Agora, que o Gyökeres é uma boa? Com certeza, cara. Por que tem, gente, tem certos nomes no mercado que você não questiona? Osimhen, Gyökeres, contratar um Wirtz. Certos nomes, cara. ABC, será que o Wirtz daria certo na Juventus? Não. Eu daria certo na Juventus, jogar de 10. Me dá 10 e bota lá. Claro que o Wirtz daria certo, cara. Tem nomes que não dá pra questionar. Não dá. A Juventus é capaz de pagar um bom salário, novamente. Só que muito dessa questão de você, da Juventus, contratar um 9 estrela, depende do futuro do Vlahovic. A Juventus quer vender o Vlahovic, gente. Quer vender. Muito por causa do salário dele. O salário do Vlahovic é alto. É praticamente a mesma coisa que o Osimhen ganha. Praticamente a mesma coisa. Até um pouco mais, eu acho. Agora, realmente, lidar com o Napoli, o De Laurentiis não vai facilitar para outro time italiano. Principalmente com o Giuntoli, que já saiu do Napoli. Então as relações são um pouco estremecidas. Será que a Juventus pagaria 85 milhões de euros pelo Osimhen? Porque a multa de 75 é para fora da Itália.
Na Itália, tem que negociar o valor. Com certeza o De Laurentiis vai pedir mais, né? Com certeza. Então, brother, é uma situação complicada. O Gyökeres é uma grande contratação e a Juventus tem que contratar um 9 porque, gente, eu adoro o Vlahovic. Agora, até o Endrick foi especulado, brother. Até o Endrick especulado na Juventus. Até o Endrick. O meu problema com a Juventus é quem vai ser o treinador, cara. Cara, se você contrata o Conte, você tem que trazer um cara desse. O Osimhen, Gyökeres. Você tem que trazer um cara desse. E, brother, de verdade, se é pra jogar igual se é pra jogar igual o Napoli joga, manter o Vlahovic não é uma má ideia. Brother, eu acho que o Vlahovic é mais capaz do que o Lukaku. Novamente, Juventus contratou o como eu posso falar? Contratou o Conte. Não consegui me livrar do Vlahovic. Contrata um 9 promissor pra prover banco. Cara talentoso. Pode ser um Kristovic. Eu gosto muito do nome do Kristovic. Só que o Kristovic é outro atacante que eu vejo muito promissor. Sempre fiz muita propaganda. Mas eu quero ver. Eu quero ver o padrão ofensivo, entendeu? Que tipo de padrão ofensivo? Como você alimenta? Porque eu não quero ver o que acontece com o Kolo que ele chega jogando no posicionamento que eu gostava, aí do nada tá o Thiago Motta rebolando o cara pra ponta. Aí, porra. Aí chega o Tudor sem nem, literalmente na base do vamos, vamos, né? Vamos, vamos. Como é que fala vamos, vamos em italiano? Deixa eu ver aqui. Vamos, vamos em italiano. Andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo, entendeu? E assim vai, entendeu? Não adianta. Eu quero ver padrão ofensivo. Agora, se realmente eu contrato o Conte, vendo um Vlahovic, eu tenho que contratar um cara desse nível. O Osimhen, Gyökeres, eu preciso de um 9 de presença. Olha como ele joga no Napoli com o Lukaku. Tamo junto.